Seu filho teve ou teve manchas vermelhas na pele? Isso te preocupa? Então preste atenção nesse vídeo, pois é disso que a gente vai falar. Se seu filho tem manchas vermelhas pelo corpo, a primeira informação que você deve saber é como são essas manchas. Existem vários tipos de doença que levam manchas vermelhas pelo corpo. Para facilitar, eu vou dividir em 3 principais grupos. Para cada grupo, eu vou citar as principais características que você deve saber para reconhecer o tipo de mancha e depois eu vou falar das causas e fatores associados que você deve reparar para ajudar o seu médico a chegar no melhor diagnóstico. O primeiro grupo são os rachas cutâneos, que em medicina chamamos de exantemas. Os exantemas, eles são manchas vermelhas mais difusas pelo corpo. Na maioria das vezes eles são manchas planas, mas elas podem ter um certo relevo em algumas situações, até descamarem e serem até um pouquinho ásperas. A principal causa de exantemas em crianças são as infecções virais, as famosas viroses, que na maioria das vezes começam de repente e têm uma evolução rápida, sem grandes problemas. No entanto, em alguns casos elas podem ter uma maior gravidade. São exemplos dessas infecções virais: a rubéola, a mononucleose, o exantema súbito, o eritema infeccioso, o dengue e a zika. Outra causa de exantema são as infecções bacterianas, como a escarlatina. Então, quais fatores você deve prestar atenção se o seu filho tem exantema? Primeiramente, eu gostaria de destacar 3 sinais de alerta que você deve prestar atenção. 1. É estado geral do seu filho. Então, se ele está mais caidinho, brincando pouco, sem se alimentar direito, atenção. O segundo é febre alta persistente e o terceiro é presença de bolhas. Se seu filho tiver qualquer um desses sintomas, você deve procurar um médico imediatamente. Além disso, é importante que você repare: seu filho tomou algum remédio recentemente? Pois algumas alergias a medicamentos podem cursar com exantemas. Como está a evolução das manchas? Dependendo de onde iniciam as manchas e de como elas evoluem, isso ajuda o médico a chegar num melhor diagnóstico. Então, se for possível para você, registre por meio de fotografia a evolução dessas manchas. Seu filho está ou esteve em áreas endêmicas para dengue ou zika? Tem ou teve alguém próximo do seu filho, um irmão, um amiguinho, com este mesmo problema? Lembre-se, as viroses são doenças bastante contagiosas. Se alguém próximo tem o mesmo sintoma, é muito provável que seja a mesma doença. O segundo grupo de manchas vermelhas que eu quero destacar são as urticárias. Nesse caso, elas são manchas vermelhas mais bem demarcadas, mais elevadas, que coçam bastante. Elas, em geral, têm formato de anel ou de moeda, mas elas também podem confluir formando verdadeiras placas que ocupam grande parte do corpo da criança. Outra característica da urticária é que elas são lesões que mudam de lugar ao longo do dia, ou seja, dificilmente ela vai estar no mesmo ponto depois de 24 horas. Uma hora elas podem estar no braço, outra hora na perna e assim sucessivamente. Em crianças, as principais causas de urticária são as infecções, o uso de medicamentos e alguns alimentos, como por exemplo o leite, o ovo e os frutos do mar. As urticárias têm outra característica bem marcante: início súbito e evolução rápida. Aqui tem outro ponto que eu quero chamar sua atenção, que é um sinal de gravidade, que em medicina a gente chama de sinal de alerta. Se seu filho tem manchas vermelhas e começa a apresentar inchaço no rosto e principalmente no lábio, isso é um sinal de gravidade. Você deve imediatamente procurar o pronto-socorro. Mas atenção, em algumas situações ele pode apresentar esses inchaços sem manchas vermelhas. Também você deve ir no pronto-socorro imediatamente. O terceiro grupo que causa manchas vermelhas em crianças que eu quero destacar são os eczemas, que são placas vermelhas, espessas, que descamam e podem até ter bolinhas d'água, e crostas, que são aquelas famosas casquinhas. Muitas vezes esses eczemas também coçam. A principal causa de eczemas em crianças é a dermatite atópica. E diferente das doenças que eu já te falei até agora, a dermatite atópica é uma doença mais crônica. Então, ela começa lentamente e tem períodos que ela vai embora e ter períodos que ela volta a aparecer, ou seja, ela é uma doença recorrente. Em crianças, os principais locais de acometimento da dermatite atópica são a face, o pescoço e a parte da frente dos braços e a parte de trás das pernas. Crianças com dermatite atópica têm a pele mais sensível, mais ressecada. Seu filho tem algum outro tipo de alergia? A dermatite atópica ela é causada por uma predisposição genética associada a alguns fatores ambientais e algumas outras alergias, como asma e rinite. Em geral, a dermatite atópica se inicia antes dos 2 anos.
Se seu filho está com manchas vermelhas, preste atenção nas informações que eu te dei e procure um dermatologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando informado vai ajudar o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia? A incidência de dermatite atópica tem aumentado nas últimas décadas, acometendo atualmente 10 a 15% da população. A principal hipótese para isso é a urbanização associada à menor exposição das crianças a agentes infecciosos. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.